Quero estar cumprimentando a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos, envie aos seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso canal está chegando à marca de 600 vídeos. Temos vídeos na área de família, né? Somos palestrantes na área familiar. Você pode nos convidar para uma palestra na sua igreja, tá? É só me ligar, 01511 São Paulo, 9419 80 830. Temos vídeos também na área apologética, pois somos defensores da fé cristã verdadeira. E o nosso resumo da Escola Bíblica, como esse toda semana, uma semana antes. O título da aula de hoje é A Mordomia da Adoração, lição de número 6. Antes de entrarmos à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Mateus 12:11, os magos prostraram-se diante de Jesus. João 14:20 24, o Pai busca os verdadeiros adoradores. Romanos 12:1, o culto racional. 1 Coríntios 6:20, glorificando a Deus no corpo e no espírito. Salmo 96, verso 9, adorando na beleza da santidade. E Mateus 26:39, Jesus prostrou-se em oração diante do Pai. Nosso textual está baseado em João 4:23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. João 4, versículo 23. A verdade prática diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Você é adorador? Se você é adorador, Deus o procura. A leitura bíblica está baseada em João 4, 19 ao 26, que nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis em que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isso. E Jesus lhes disse: Eu sou o que falo com vós. Então vemos aqui Jesus revelando àquela mulher o verdadeiro adorador e o verdadeiro local de adoração. Muitos acham que só a sua igreja é certa. Muitos acham que somente o seu ministério é bom, mas Jesus mostrou que o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer lugar. O culto a Deus é o momento em que ele se encontra com o seu povo. Esse conceito tem fundamento no Antigo Testamento e é aprofundado por Jesus no Novo Testamento. Aqui a verdadeira adoração a Deus se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração ao Pai está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesse sentido, não é o ritualismo ou simbolismo que pauta a adoração, mas a pessoa de Jesus. Ele é o centro, Ele é o tudo, Ele é o nosso Salvador. Então, a adoração está centrada em Jesus. Introdução. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo Testamento, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração conforme a narrativa do evangelista.
declara: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Nessa lição veremos que, diferentemente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. Então, o que essa lição vai nos ensinar hoje é que a verdadeira adoração, a mordomia da adoração, ela é unicamente e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. O que é adoração? Tópico 1, vamos entender. Adoração vem do latim adorationem, no sentido etimológico, significa culto ou veneração, que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada, que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas, na Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a verdadeira adoração para o cristão, mas nós entendemos aqui qual é o sentido da palavra adoração. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Yai ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Ainda a palavra abadi, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Confere isso em 2 Reis 10, 18, 23. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os 70 anciões, subirem ao monte e inclinarem-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. 24, versículo 1. Então Deus chama o povo no Antigo Testamento para adorá-lo. No Novo Testamento registra o verbo grego proskunoé 59 vezes. Ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo prosiconesa, que passou a significar se prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança. Mateus 2, 2 ao versículo 11. Então temos aí a adoração do Antigo Testamento e a adoração do Novo Testamento. Outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço, de adoração no culto. Êxodo 12, 25, 26, Hebreus 8, 5, 9, 9, 13, 10. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Então está aí o que é adoração, o que é culto e como se presta ele dentro da igreja. O subsídio didático pedagógico diz que o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência em homenagem religiosa a Deus ou a um Deus, em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem ajuda de símbolos e ritos. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição e pressupõe a autorrenúncia e a entrega
sacrificial a Deus. Explicitamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus, e não inclui adoração por necessidade e ação de graças pela bênção. Então está aí o propósito da adoração. Tópico 2: como adorar a Deus em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e reconheceu ele como profeta. João 4, versículo 19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus, e em segundo lugar, como se deve adorá-lo. Então Jesus ensinou essas duas lições a esta mulher, que hoje também é nos ensinado através desta aula. Primeiro, onde adorar a Deus? É uma pergunta. Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o monte de Samaria, mas para os judeus era Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria o tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 23 e 24. Então a adoração, ela é em espírito e em verdade. Esse é o nosso culto racional que Deus nos chama a apresentar a Ele. A atitude do adorador: além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. João 4, 24. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Isso é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praça para assistirem show gospel, onde a humildade e a constrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Mas infelizmente, hoje é um show gospel, como disse o comentarista aqui. Hoje é um show de ego. Hoje é um show e não uma adoração, porque a adoração, ela é unicamente a Deus. E nesse show gospel, não é Deus que é honrado na maioria das vezes, sim os artistas. São os artistas que são homenageados, são os artistas que recebem os aplausos, são os artistas que o povo vai lá para ver, e não o Deus a qual está sendo adorado. Às vezes nem os artistas têm culpa disso, né? Muitas das vezes o próprio povo os idolatra, fazendo com que aquele momento que seria de adoração a Deus se torne uma adoração vazia e unicamente ao homem, e não a Deus como deveria ser. Com o culto racional, Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Este é o culto que agrada a Deus. Este é o culto que eu devo prestar ao Senhor, que a igreja deve prestar ao Senhor. Porque se o culto não for direcionado a Deus, perdemos o nosso tempo, perdemos o nosso momento de adorar a Deus. O culto racional, ele significa cultuar a Deus com razão de ser, ou seja, com inteligência, motivados espiritualmente.
portadores de uma sinceridade profunda. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Então Paulo chama a igreja de Corinto a prestar um culto a Deus verdadeiro. O objetivo do culto racional é este: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Como que é o seu culto? Quem você tem adorado? A quem você tem prestado o verdadeiro culto? A Deus? Se é a Deus, glória a Deus. Se é a Ele, Ele o recebe. Mas se o seu culto é um culto a ídolos, é um culto para agradar ao homem, você está perdendo o seu tempo. Subsídio vida cristã. A verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com canções, instrumentos, grupos musicais ou corais. A essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus, é ter uma relação íntima com Ele, é falar, pensar, agir, cantar e viver em total sintonia com sua vontade e sua palavra. 1 Samuel 15, 22. Essa é a verdadeira adoração. Adoração é viver com Ele, por Ele e para Ele, em tudo glorificá-lo, ter o desejo constante de agradá-lo, de fazê-lo sorrir e de exaltar um cheiro suave e agradável ao Senhor em todo o tempo. É ser amante de Cristo, amá-lo pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. Essa é a verdadeira adoração, quando prestamos culto a Deus não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez por nós, que foi morrer na cruz do Calvário. A adoração não está presa a rituais, nem a formas, nem a expressões estereótipas e pré-determinadas pelo tempo, estilo, pessoa ou espaço. A adoração deve envolver todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e toda a nossa força. Mateus 22, versículo 37. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a verdadeira adoração a qual eu e você, como servos do Senhor, fomos chamados para prestar a Deus. Tópico 3. Gestos e atitude na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se. Esses são gestos de adoração que vamos aprender agora neste tópico 3. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, pôs-se de joelhos, adorando a Deus, Então, Salomão, ao consagrar o templo de Jerusalém, ele se põe de joelho diante de todo o povo, adorando a Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para os céus, levantou-se diante do altar do Senhor. 1 Reis 8:54. Jesus prostou-se diante do Pai em súplica. Mateus 26, 39. Toda vez que o homem ia adorar a Deus, ele se ajoelhava e prostava-se diante de Deus em uma forma de reverência. Não que sempre que vamos orar precisamos estar de joelho, não. Podemos orar em pé e Deus nos responde, podemos orar sentado e Deus nos responde, mas ao dobrar o joelho estamos nos reverenciando a Deus. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos. 1 Crônicas 23, 5, 6.
acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. 1 Crônica 25, versículo 7. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habita em vós, aprofundadamente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, cantar, louvar é um ato de adoração quando se presta realmente um culto voltado a Deus, porque cantar, qualquer um pode cantar, basta que tenha uma boa voz, basta que saiba as notas musicais, mas louvar é só para aquele que é adorador, para aquele que realmente reconhece o Senhor como único Deus, como único Senhor. Davi instituiu o culto de louvor e adoração, e vemos aqui 4.000 cantores, 288 maestros que se revezavam na adoração a Deus. Olha que coisa linda e que coisa maravilhosa. É por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Glorificar a Deus. Ao longo das escrituras sagradas aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que o todo do nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito. 1 Coríntios 6:19-20. Somos chamados por Deus para adorarmos e glorificar a Ele com todo o nosso ser, com a nossa vida, alma, corpo e espírito. Deus não é açougueiro para querer só coração. Deus nos quer por inteiro, como verdadeiro adorador. O salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, verso 14. Então o salmista nos ensina a oferecermos a Deus uma adoração com louvor, a pagarmos o nosso voto diante do Senhor que fizemos a Ele. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, o glorifica. Salmo 50, verso 23. Então quem oferece louvor a Deus em sacrifício, o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. E que privilégio que eu e você temos, pois fomos chamados para o Senhor para sermos adorador. Fomos chamados pelo Senhor para anunciarmos o seu nome às nações, para anunciar a sua salvação, para anunciarmos a sua grande obra realizada na cruz do Calvário. Esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo de termos o privilégio de ouvirmos a voz de Deus, o que muitos não têm. As pessoas adoram às vezes o que não sabem. As pessoas às vezes adoram ídolos de prata, pau, barro, gesso, ouro, deuses que têm boca não falam, têm ouvidos não ouvem, têm nariz não cheiram, têm pés não andam, têm mãos não apalpam, e precisa ser carregado em um andar, em uma procissão. Esses são os deuses da nação ímpia, mas o nosso Deus está no céu e Ele nos ouve, Ele nos escuta. Isaías 59, versículo 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. É este Deus que nós adoramos. O profeta Jeremias, no capítulo 33,
versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Jesus, em Mateus 7, ele diz: buscai, batei, abrir-se-vos-á. Ou seja, falamos com Deus, é esse Deus que adoramos e é esse Deus que eu convido você a adorar, o Deus verdadeiro. Subsídio à vida cristã. Muitas coisas foram ditas sobre o que acontece quando somos cheios com o Espírito, muitas coisas estranhas e controversas de fato, mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus se faz presente em nosso meio, começamos a cantar, nos admoestamos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é o que acontece dentro de um culto verdadeiro prestado a Deus. O verdadeiro cântico de adoração nasce, em primeiro lugar, desta verdade: o Espírito Santo de Deus veio para viver em seus filhos. Afinamos-nos nossos corações para cantar seu louvor, porque Ele é o único que faz a perfeita afirmação. Esta é a própria confirmação de que Deus está entre nós. Martinho Lutero uma vez escreveu: o diabo odeia a música, porque ele não suporta a alegria. Satanás pode escarnecer, mas não pode rir. Ele pode zombar, mas não pode cantar. Talvez Lutero estivesse pensando nesse surpreendente versículo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Salmo 126, verso 2. Então, Satanás não quer nos ver alegre, não quer nos ver louvar e adorar a Deus, porque com certeza ele sabe o que ele perdeu, pois ele era maestro no céu quando se rebelou juntamente com uma terça parte dos anjos e foi precipitado do céu ao abismo, a essa terra. E ele sabe que o dia que chegarmos no céu, faremos parte da maior congregação de adoradores. Como eu disse na aula que eu ministrei hoje, no céu cessará a pregação, no céu cessará o evangelismo, mas o louvor, até mesmo eu, pastor Paulo, que não sei louvar, que não entendo nada de notas musicais, serei um exímio adorador. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. 1 Samuel 16, 7. Ele viu que Davi estava com o seu coração realmente voltado a ele. Oremos como Davi orou: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, verso 1 e 2, como Salomão, que também adorou a Deus prostrado, como seu pai, que com certeza aprendeu dele. Que possamos adorar ao Senhor, que possamos entregar o melhor da nossa vida, que possamos ter uma vida de adorador ao Senhor, que possamos realmente reconhecer o Senhor, como a mulher samaritana reconheceu após Jesus dizer a ela que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, mas em qualquer lugar podemos ser adorador. Você quer adorar a Deus? Venha conosco. Procure uma igreja próxima da sua casa. Seja um adorador. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, faça o seu comentário, toque o sininho e todas as vezes você receberá notificação dos nossos vídeos pelo YouTube. Amém? Até a nossa